casa de louca. Voltando ao nosso alinhamento habitual, já lhe dissemos que hoje vamos falar dos cuidados a ter com os animais, porque o outono muda muita coisa aqui nas alergias, não é só do Tommy, não é? Dos animais. Dos animais em geral. E, portanto, temos connosco um membro da direção da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia, que é a Patrícia Branco. Patrícia Olá, Branco, bom dia. Patrícia, vem acompanhada. Quem és tu? É verdade, é o feijão. É o feijão. Feijão, dá cá um biquinho aqui. O feijão está assustado? É capaz de estar um bocadinho, mas ele Não, é muito não tá. sociável. Ele vai querer idade é já que tem o começar a feijão? explorar. Tem 14. Já é um senhor, é o senhor feijão, não é? Já tem umas artroses, já tem umas histórias para contar. Patrícia, uns animais com 14 anos, vamos dizer dos 12 aos 14 anos, equivale a que idade no homem? Digamos assim, 80... O cão, a partir dos 12 já é sénior em qualquer raça. Mas varia muito um animal de porte pequeno e um animal de porte grande. Ter 12 anos para um animal grande de raça gigante significa muito mais em termos de esperança média de vida do que um animal pequeno. Um cão com este tamanho, 10 anos, se calhar vive até aos 16 anos, por exemplo. Um cão como... Não faz xixi aí, feijão aí, Não faz nada, ele é muito bem Como é que comportado. tiveram há bocadinho em estúdio, não é? Que é bastante maior. Já tem uma esperança média de vida mais reduzida, Mais portanto... Aí os grandes têm uma esperança média de Tal e vida qual. mais do que reduzida. as raças mais pequenas. Então o meu também é capaz de ir até aos 16, 15, 16, está com 11. E os 15, gatos 16, também é um pequenino, é um pudenco pequenino. Então sim, sim, acho que podem que são muito giros. Olha, e os gatos também têm uma esperança média de vida de quanto? Mais ainda, há gatos que vivem 20 anos? 21 anos. A Sim, sério? sim. Extraordinário. Hoje em dia também nós prestamos muito mais cuidados de saúde. Estou a adorar e, o portanto, feijão. conseguimos- Os animais hoje têm uma longevidade maior do que antigamente, ou Eu depende, creio com a que alimentação sim. ou Eu estilos creio que de sim. vida. Eu não tenho nenhum estudo, e não se fazem aqueles estudos como se fazem nas pessoas tão... Sim. Com a acuidade com que se faz nas pessoas. Mas eu creio que sim. Nós hoje em dia vemos facilmente, acompanhamos ao longo da vida e vemos facilmente um animal um gato chegar aos 20 anos, ou um cão chegar aos 18, por exemplo. É uma vida, um gato É com a 20 vida, anos. é. A pessoa, eu imagino isto. Tivemos o bebezinho lá em casa, que tem Sim. agora uns mesinhos, o gatinho, entretanto, também apareceu e vai até aos 20 anos. O rapaz hoje tem 20 anos e o gato ainda anda lá em casa. Acompanha as crianças a maior parte da fascinante. vida, não é? Bom, estamos no outono. É importante ter alguns cuidados Que com os muda? animais, com as alergias. As alergias E não só. Mas sim, por exemplo, no caso das alergias, é verdade. Os animais podem ser alérgicos a muitas coisas, isso muitas vezes é o primeiro desafio, é perceber exatamente a quê, tal e qual como nas pessoas. Alergias que podem aparecer o ano todo, as que se calhar são mais frequentes no outono são as que estão associadas ou a espécies de plantas que, por exemplo, aparecem, Tal como no homem, não é? tal e qual, ou então a situações em que o animal está mais exposto por estar dentro de casa. Porque com o frio nós também ficamos mais tempo dentro de casa, há mais umidade e, portanto, é mais fácil, se calhar, um animal que tem alergia a ácaros, por exemplo, ou a fungos, Sim. ter mais sintomatologia Se as agora casas no não outono. forem ventiladas, se Tal e começar, qual. há muitas pessoas que infelizmente têm muita umidade nas paredes em casa e isso acaba por explotar é mau para quem lá vive, não é? Claro. E muitas vezes origina alergias às pessoas, mas também aos cães, Tal e aos qual. gatos. Exatamente não é? igual. Os ácaros a mesma coisa. Sim. Ou seja, é uma questão de aumento de temperatura e mais arejamento das casas faz logo Então como é que nós redução. dentro de casa devemos evitar que isso aconteça? Pode-se começar por dizer que o arejar, o aspirar, portanto, uma rotina de limpeza da casa, principalmente Da cama do colchões, cão. sim, Pois colchões, aquela cama que às mantas, vezes parece tudo o cheio que é de pelos e tecido, tudo. pronto, tudo isso acumula muitos ácaros e muitos detritos. Depois, em relação às alergias em si, existe tratamento, existe maneira de a longo prazo, com medicamentos, controlar. Mas os cães podem tomar antihistamínicos? Existem medicações para controlar alergias nos cães, orais, por exemplo, Sim. antihistamínicos, podemos ter que recorrer a esteroides, a cortisona, por exemplo. Mas É verdade que agora existe um medicamento que eles tomam de X em X tempo, uma unidade só, e depois aquilo protege-os contra as alergias de todo o ano, assim, a longo prazo? Existem medicamentos que são dados diariamente, que nós estamos habituados, e existem também medicamentos que têm uma ação um pouco maior. Sim. É verdade. Não sei se também não é
Existe outra coisa que pode fazer confusão com esse tipo de medicamento. Existem medicamentos que tiram as comichões, tiram as alergias, mas no caso das vacinas também é possível fazer imunoterapia, Sim. que é algo mais ou menos parecido com o que a Ana estava a dizer. Nós temos é que primeiro perceber a que é que são alérgicos. Portanto, fazemos uma série de testes, identificamos qual é que é o alergeno ou quais é que são os alergenos, porque normalmente são vários a que o animal é sensível, e depois fazemos imunoterapia, que é uma desensibilização do sistema imunitário. No fundo, Agora, são coisas muito caras, não? São coisas já um bocadinho... É quem tem cães pode, às vezes, dar ali as vacinas que são do Plano Nacional de Vacinação, não é? Da época, fazer as desparasitações, mas tudo o que são estas depois já são coisas caríssimas para a carteira da maior parte dos portugueses. É verdade. E quando entra na parte das alergias, infelizmente, estamos a falar de um problema crónico. Portanto, estamos a falar de algo que muitas vezes é para a vida. É importante falar com o veterinário acerca disto, porque por vezes acontece que até há um investimento maior inicialmente em fazer estes testes e fazer esta terapia. E depois há uma espécie de manutenção, não é? Mas depois evita-se exatamente, mas depois evita-se muitos tratamentos que é uma aflição, que caros ao longo da vida. Né? Quando eles entram ali numa fase de alergias, fazerem como faz o Tommy, não é? Que o Zé imita muito bem, está sempre a pulsar. Eu penso, já para aí um parasita, há para aí uma carracita ou uma pulguita, andamos à procura, não encontramos nada. E depois é aqui na parte da barriga, aquilo. Fica vermelho, depois eu vejo, fica vermelho. E sim, é muito típico das alergias. E é uma aflição ver o animal assim nesse desespero, não é? As alergias. Sim, lá está, pode-se controlar com medicação. Há animais que precisam de fazer medicação a vida toda, mas por vezes... Dá-lhes qualidade de vida também. Sim, sim, sem dúvida. Do outro lado das alergias, os cães, os gatos também podem apanhar uma gripezinha. Normalmente ficamos com a ideia de que o cão não apanha nada, põe o cão lá fora. Mas também podem ficar constipados e ter uma gripe. Podem. A esgana é uma doença que eles podem apanhar, uma virose que eles podem apanhar, que não é muito típica do inverno, é muito contagiosa, é mais típica, ou quem apanha normalmente são animais que não estão vacinados. Portanto, desde pequeninos nós começamos a vacinar os cachorros para que eles não apanhem uma série de doenças graves, parvovirose, esgana, por exemplo, e isso está no plano anual da vacinação deles, que não é obrigatório, mas que a maior parte dos cães faz, felizmente, hoje em dia. Aquilo que sim acontece mais na época fria do ano, tal e qual como nas pessoas, são infecções respiratórias superiores a vírus. No caso do cão, e a tossir. No caso do cão, as pessoas normalmente conhecem como a tosse do canil. Sim. Que é uma infecção respiratória que é apanhada por contágio direto, ou seja, os cães, entre eles, apanham, um cão saudável apanha de um cão infectado. Olha lá! É muito fotogénico. Não, querida, é muito fotogénico. É muito fotogénico. Sim, ele está tranquilo. E estamos a falar de um vírus que é um para-influenza, portanto é mesmo um tipo de vírus como o vírus da gripe. E se transmite de cão para cão, não é? Transmite de cão para cão, que se pode transmitir através de uma superfície ou de um passeio no parque, porque o vírus aguenta ali uns minutos no inverno e na época mais fria aguenta ali uns minutos e portanto eles podem... Todos os cães devem ser vacinados para esse... Existe vacina da tosse do canil. Sim. Normalmente os cães são sempre vacinados quando vão para hotéis, por exemplo, para ajuntamentos. Uma vez foi vacinado com isso. Pronto, e é muito importante porque há uma grande densidade de cães e é mais provável apanhar. Depois, se no dia-a-dia um cão que está exposto só a ir à rua, a fazer o seu passeio higiênico, se deve ou não ser vacinado, é algo que deve ser avaliado um bocadinho o benefício de cada situação. É possível e a maior parte dos meus cães eu aconselho a vacinação, sim. Muito bem, sabemos que desta conversa o outono realmente traz aqui transformações, que eles se constipam, que eles apanham alergias, que eles espirram e que isso lhes tira a qualidade de vida, portanto é importante tratar. Agora, Patrícia, vai-me fazer um favor, vai-se embora à sua vida, muito obrigada, e vai deixar cá o feijão. Com todo o gosto, fica bem, pode ficar até ao final. Mas ele já percebeu, ele anda assim porque ele tem artroses, não é? Ele tem artroses, tem também uma deformação das patas da frente, que se vê que anda assim de lado, mas agora já é velhinho e tem artroses, sim. Então, e tem problemas de coluna também. Sim. Mas continua a ser um cão feliz. Continua a ser um cão feliz. Mas está todo contente aqui a explorar o nosso estúdio. Mas sabe porquê? É o cheiro do Figueiras. Aqui há Figueiras. Figueiras passa por aqui.
Onde é que o Figueiras fez o xixi? Aqui. Oh, Patrícia, muito obrigado. Obrigada, eu. Muito obrigado e volto mais vezes para nos dar muitos conselhos. Sim, Obrigada, Valéria. Ai, Valéria, a Patrícia, quanto Valéria vamos ter agora. Isto é mesmo sexta-feira, que eu já troco os nomes todos, valha-me Deus.